Pergunta altamente aleatória. Você já se perguntou por que as pessoas utilizam pasta de dente todos os dias? Não para que ela serve, mas como é que as pessoas desenvolveram esse hábito diário de tratarem isso como uma necessidade? E se eu te falar que você só tem esse hábito diário, ou às vezes você pula uns dias, tranquilo, por causa de um cara, por causa de um marqueteiro. O nome dele é Claude Hopkins, e eu recentemente li esse livro aqui dele, que é A Ciência da Publicidade. É um livro extremamente fino, assim, o conteúdo dele é muito conciso e direto ao ponto, relativamente antigo, já que o Hopkins ele nasceu em 1866, mas apesar disso, ele foi um divisor de águas. Não só o livro, mas o Hopkins ele criou muito conteúdo útil, e o pessoal de marketing, de vendas, de publicidade, eles têm que saber isso aqui. Porque foi a partir desse momento que o marketing passou a ser, o próprio nome já diz, né, científico, passaram a colocar métricas, passaram a entender um pouco mais do que funciona, o que não funciona. E tem que pensar que antes desse cara nem existia faculdade de propaganda, por exemplo. E assim, não importa se você está trabalhando com marketing ou com vendas, mas são áreas que todo mundo tem que saber um pouco, todo mundo tem que ser curioso, não importa se você gosta ou não, mas você tem que entender um pouco disso. Então vamos supor que você vai, sei lá, construir, vai mexer com robótica, por exemplo. Cara, se você não souber marketing, não souber vendas, mesmo que você tenha o maior conhecimento de robótica do mundo, ou o melhor produto, a melhor ideia, se você não souber vender isso, se você não souber comunicar essa ideia para o mundo, não adianta nada. Então fica ligado que eu vou trazer os pontos que eu considero mais importantes desse livro e como é que eles são aplicados no mundo de hoje. Então, a filosofia dele é de que a estrada para o sucesso está nas pessoas comuns. Então, o homem que as conhece, ele terá uma chance maior de sucesso. E isso vai até um pouco contra o que algumas faculdades falam, mas é interessante que no próprio livro ele critica alguns comportamentos. Ele fala que quando o produto é rebuscado demais, ou é, sei lá, difícil de entender, isso gera já uma desconfiança para as pessoas que vão comprar. Que quanto mais simples, menor a resistência das pessoas e melhor para vender o produto. E que não há nada pior do que um grupo de velhos grisalhos sentados numa mesa discutindo o que uma dona de casa deve comprar. E trazendo para o mundo de hoje, é um grupo de adolescentes que acabou de formar e acha que sabe o que a dona de casa precisa, já cria anúncio e tudo mais. Então assim, é esse cuidado que ele tenta trazer, aprender a ficar próximo das pessoas e que a simplicidade é que vai criar essa conexão real com quem quer que seja o seu público. E aí um exemplo foi quando uma empresa americana que um dos produtos era um cereal de arroz com farinha de trigo, eles estavam tentando vender esse produto e ele não estava decolando. E aí o que aconteceu? Eles contrataram, eles estavam decididos já praticamente que iam tirar esse produto do catálogo, e aí contrataram o Hopkins para dar uma consultoria para ter a decisão final. E aí o que ele fez? Ele tentou se conectar com os clientes, tentou entender o que os concorrentes não tinham ainda, e aí ele visitou uma das fábricas e percebeu que eles usavam tipo uma máquina que ele ficou até impressionado, que entrava ali o arroz e tal e saía já esse cereal. E aí ele percebeu que esse cereal ele realmente explodia ali na hora e ficava maior. E aí ele comparou isso com uma arma e até colocou num anúncio aí a comida que sai de uma arma, que é atirada por uma arma. E aí um outro exemplo foi quando ele foi contratado por uma cervejaria que não estava vendendo tanto. E aí ele visitou a fábrica, percebeu os processos, ele não sabia exatamente como é que eram antes, e aí ele percebeu que os caras limpavam lá os tubos 2 vezes por dia, a cerveja ela ficava 6 meses ali pra ficar pronta. Então assim, é complicado fabricar cerveja. Mas aí ele chegou nos donos da empresa e falou, por que vocês não usam isso pra fazerem propaganda? E eles falaram, pô, mas isso daí todo mundo faz, toda cervejaria faz a mesma coisa. Mas ele falou, mas ninguém explorou isso até agora, ninguém vendeu isso até agora. E o público ali externo às vezes não sabe disso. Claro que só o cara visitar a fábrica e ter uma ideia dessa não é o principal ponto aqui, mas é muito mais sobre essa conexão, que hoje é chamado de persona, né? Então, essa capacidade de se conectar com o público e tentar entender o que tipo de coisa vai chamar a atenção dele. E foi isso que deixou o Hopkins tão famoso e tão forte no que ele fez. E aí uma outra característica bem importante da propaganda dele é a criação da personalidade da marca. Ele tratava isso até de forma mais importante do que o nome da marca. E a gente tem vários exemplos, e um bom exemplo aqui do Brasil, que há pouco tempo atrás até virou meme, na época do Orkut, aí a galera criava a comunidade, é a da Gina, aquela mulher lá que tá no palito de dente. Então assim, é uma marca comum de palito de dente, é um produto que é fácil de copiar, e isso é uma coisa bem comentada, assim, principalmente hoje em dia é muito fácil copiar as coisas, mas o grande diferencial vem dessa personalidade, dessa conexão com o cliente, e a criatividade para se conectar com aquele cliente. E um bom exemplo disso é da fábrica que eu estava falando agora há pouco, a fábrica de cereais de arroz, que é a Quaker
ou seria Quaker? E eles criaram essa personalidade a partir de uma foto de um professor. E até hoje você conhece a marca, até hoje você conhece pelo menos a imagem, né? E um outro ponto que ele utilizou muito, principalmente no início da sua carreira, e até hoje é muito utilizado em marketing digital e em várias outras áreas, é a amostra grátis. Isso já é comprovado que funciona e muitas pessoas, como o próprio Dale Carnegie, exploraram esse ponto. E hoje, assim, acontece o tempo todo. Se você perceber, as pessoas estão te dando alguma coisa de graça o tempo todo, uma amostra grátis. Seja, sei lá, um livro digital, ou sei lá, você tem um conteúdo de um vídeo de graça. E ao dar essa amostra grátis, você vai criar não só uma oportunidade dessa pessoa experimentar o seu produto, mas também, automaticamente, essa pessoa vai se cobrar para te dar algo em troca. A gente tem essa tendência e faz isso sem perceber. Então, você dá alguma coisa para a pessoa, mesmo que seja alguma coisa pequena, ela vai ficar com aquilo na cabeça dela, e aí ela vai te dar algo em troca depois. O pessoal de vendas explora isso muito bem. Se você andar no shopping aí, você vai ver o tanto de perfume que vão te dar aí de graça, já usando essa estratégia que é velha pra caramba. E aí um exemplo que ele aplicou isso foi de um gemicida, uma fábrica de gemicida que tava falida já, praticamente. Assim, os caras estavam tipo na fase final, e aí ele chegou lá e falou assim, ó, vamos começar a dar produto de graça, a gente dá uma primeira amostra pra pessoa. E além disso, se a pessoa não gostar do produto depois que comprar, ela pode pedir o dinheiro de volta. Essa estratégia é muito utilizada, já deve ter visto que muita gente, principalmente na internet, tem isso. Se você não gostar, seu dinheiro de volta. E aí ele explorou isso e deu muito certo. A empresa que tinha um faturamento baixíssimo, estava quase falindo, ela ficou milionária depois, graças a essa estratégia. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. É um livro bem curto mesmo. As letras, inclusive, ele tem 120 páginas. E olha o tamanho das letras, cara, tipo, é muito grande, então você vai ler esse livro aqui muito rápido, é um livro barato, e assim, em várias empresas de publicidade, eles falam que se o cara não leu isso daqui não sei quantas vezes, ele nem entra. Então, é o básico do básico e vai te ajudar a pensar de uma forma diferente. Eu recomendo mesmo, vou deixar um link aí pra você comprar, e é isso. Obrigado, um abraço. Cara, olha o tanto de pasta de dente que tem aqui. Minha namorada, ela tem um distúrbio, que todo lugar que ela viaja, ela tem que comprar uma pasta de dente. Olha essa aqui, por exemplo. Essa aqui é em pó, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Pasta de dente em pó, cara. Tem umas aqui que... Essa aqui eu não sei o que é até hoje. Que ela tá numa língua... Essa daqui é de gengibre, olha aí. De gengibre. É gostosa, vou falar que dá vontade de comer. E tem uma outra aqui, ó, quer ver? De pimenta, da mesma marca da de gengibre, olha aí. Deixa eu ver. Caraca. Aí, se não fosse o Hopkins